Bom, vamos lá. Nós temos observado nos debates algumas preocupações de alguns temas, né? Como a organização dos trabalhadores e também algumas questões relativas à segurança. Esse é um debate que pega toda a comunidade e venho também observando a questão do hospital quanto a ter um outro modelo que não da EBSER. Vocês estão, na proposta, apontando que tem que ter um outro modelo de gestão, porque a FASUBRA defende que tem que ter a contratação de pessoal, e não ter um outro modelo lá para dentro do hospital, ou outra fundação, ou qualquer coisa. Na questão dos embates aí contra a violência, é uma luta, parece que comum de todos os integrantes aqui. A pergunta é, qual é o procedimento em relação a esses que agridem? Vocês dariam acolhimento a um desses indivíduos, que estão agredindo mulheres no setor de trabalho, inclusive? Com relação às fundações, é porque não consta na carta de programa de vocês nada relativo às fundações. Ok, valendo 10 minutos. 5 minutos. Desculpe, perdão, 5 minutos para a resposta. Bom, para a chapa 2, nós temos uma avaliação de que a EBSER ela não vai resolver os problemas do hospital universitário hoje, a crise que o hospital enfrenta, né? E a EBSER não vai resolver os problemas de qualquer outro hospital universitário no país que também está enfrentando uma crise similar a essa que nós estamos enfrentando aqui no HCU. Então, um consenso que nós temos é, entre nós a chapa 2, EBSER é privatização, para nós claramente, e a EBSER não vai conseguir resolver a grave crise que o HC enfrenta hoje aqui em Uberlândia. E nesse sentido, a nossa avaliação do que foi expresso aqui na pergunta é diferente, porque na nossa opinião, a FASUBRA ela vai além do que foi expresso aqui. Inclusive nos anos anteriores, a FASUBRA formulou um projeto de hospital, um projeto de gestão, um projeto dos HUs. Então, esse é um projeto em que nós utilizamos para balizar a nossa intervenção. Nós entendemos que o projeto que a FASUBRA formulou, então a FASUBRA tem um projeto sim, ele é um pontapé inicial, e em cima dele nós precisamos avançar para pensar um modelo de gestão que supere os equívocos que tem hoje, né, de gestão no HC, e de forma complementar é extremamente necessário ter concurso público para suprir a força de trabalho, a falta de força de trabalho que tem hoje no HC, para que tenha um trabalho no HC que não seja precarizado. Sobre a questão da violência, nós avaliamos que é necessário criar um comitê paritário permanente de gerenciamento de crises de segurança com participação da administração superior da UFO, com participação dos docentes pela UFO, com participação dos estudantes via DCE, com a nossa participação via Sintete UFO, né, com o objetivo de elaborar ações políticas e institucionais de segurança para a universidade. Nós não somos adeptos da criminalização da pobreza. A UFO ela não é uma ilha. Então a violência que está fora da universidade, ela acaba também se transportando para dentro da universidade. Então nós somos contrários a qualquer ação machista, qualquer agressão contra as mulheres. E aí nós entendemos que a questão não é da guarita para quem assedia, para quem agride, mas sim tratar com política social esse problema que tanto assola a nossa universidade nesses últimos tempos. Então, utilizando o tempo restante, um debate que nós temos que fazer, inclusive nós sentimos falta, por parte do Sintete UFO, realizar um debate sobre isso com a categoria. Então, a nossa proposta, se a gente vier à eleição, é que o Sintete UFO convoque a categoria para um seminário para debater segurança na universidade, para que a gente possa avançar nesse debate, para que a gente possa fazer o que nós sempre fizemos enquanto categoria, né? Fazer proposições. A gente faz a crítica, mas nós também propomos. E o Sintete UFO, nesse momento, está calado, né? Não fez o dever de casa
que seria chamar a categoria de forma coletiva, né, junto com os colegas da DIVIG, que tem muito a contribuir, fazer um projeto, uma proposta para avançar na superação desse problema aqui na universidade. Bom, e a terceira pergunta em relação ao problema das fundações, quem acompanhou a nossa atuação durante todos os espaços que nós tivemos, sabe que nós desejamos ter de volta a FAEP na base do Sintete. Eu acho que nenhum coordenador ou diretor de sindicato pode ignorar um trabalhador que esteja no mesmo ambiente que um trabalhador da sua base. E, historicamente, a FAEP sempre fez parte da base do Sintete. Infelizmente, por questões jurídicas, e acabou se impedindo que o sindicato conduzisse a luta. Um minuto. A nossa proposta de organização para o local do trabalho, ela caminha justamente nessa direção. De, na prática, a gente conseguir os argumentos necessários para que, na lei, eles voltem para nós. Nós queremos a FAEP do nosso lado, nós queremos cuidar da FAEP, sim, e de todos os trabalhadores que estão dentro do setor de trabalho. Como nós dissemos no início, é impossível você resolver um problema de um ambiente que afeta todos os trabalhadores que estão naquele ambiente, considerando que a origem do problema e a solução do problema está na mão de um só. E o sindicato tem que fazer esse papel. Tá? Então, o nosso posicionamento em relação às fundações é que a nossa briga vai ser ferrenha, para que nós tenhamos toda a nossa categoria originária debaixo do mesmo guarda-chuva. Conclua. Concluído. Obrigado. Agora, a chapa 2 terá 2 minutos para destinar sua pergunta à chapa 1. A pergunta que nós fazemos para a chapa 1 tem relação direta com a avaliação do governo Dilma e da gestão do professor Elmiro, do professor Eduardo. Nós, da chapa 2, avaliamos que o governo Dilma ele promove políticas que não atendem os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive ações que estão prejudicando setores da classe trabalhadora, a população negra, as mulheres. Os cortes no orçamento afetaram políticas que atendem as mulheres que sofrem agressões. Os cortes no orçamento afetaram o orçamento das universidades, dificultando nossas condições de trabalho. Então, nós, a chapa 2, temos a clareza de que o governo Dilma é um governo que não atende às demandas dos trabalhadores. Inclusive, teve uma política de corte de ponto com diversas categorias que entrarão em greve. Ou seja, para nós, o governo Dilma não está do nosso lado. E nós também identificamos que a gestão do professor Elmiro é uma gestão que frustrou a nossa categoria, que votou massivamente na sua chapa nas eleições de 2012. Então, a pergunta objetiva é: qual é a posição da chapa 1 em relação à gestão do professor Elmiro e qual a posição da chapa 1 em relação ao governo Dilma? Chapa 1 tem 5 minutos para a resposta. Bom, é tranquilo. Primeiro que o governo Dilma tem a sua avaliação lá pelo Partido dos Trabalhadores, os seus partidos lá. E o governo Dilma tem a sua avaliação pela classe trabalhadora e pela população. E enquanto representante da classe trabalhadora, todos os momentos em que o governo Dilma apontou para o lado dos trabalhadores a cobrança da crise, nós conseguimos ir para a rua e fazer o contraponto e com identidade, e não com dependência ao governo. Portanto, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, foram as primeiras, e muito tardiamente outra apareceu, a ir para a rua contestar o Plano Levi, isso em março lá atrás. Então a posição nossa como cutista, como defensor da classe trabalhadora, é de fazer a crítica a todo momento e combater todo e qualquer processo de ataque aos direitos dos trabalhadores. E buscar também lutar contra qualquer processo que venha a trazer um retrocesso na democratização. Por isso que em 2014, nós
defendemos aceitar a proposta de democratização da universidade com a mudança na lei com eleições paritárias. Infelizmente não conseguimos convencer os companheiros e hoje padecemos de um processo retrógrado, não conseguimos avançar. Na gestão da universidade a posição é a mesma. E aí temos uns exemplos para dar. Elegemos Nestor, fizemos greve para a posse do Nestor com invasão de reitoria. 2 meses depois da posse dele, estávamos em greve, porque tinha problemas lá dos trabalhadores naquele hospital, e o pessoal falou, mas está fazendo greve por quê? Falei, porque eu fiz greve contra Antonino, não é porque o nome dele é Antonino, é porque ele tinha proposta contra os trabalhadores. Se Nestor apresentou contra os trabalhadores, então nós fazemos greve contra o Nestor. E assim da mesma maneira. Por isso nós fizemos ao longo do governo Dilma, ao longo do governo Lula, várias greves e nenhum companheiro nosso fugiu à luta. Esse é o exemplo. Mais convincente do que a gente querer falar qual é a nossa posição. Agora, evidentemente, que a gente reconhece quando tem avanços. E aí, não pode ser interpretado de outra maneira. Porque nessa lógica, poderíamos estar interpretando que quando se propõe fazer uma mesa para gerenciamento e tratamento de crise, eu posso entender também como propor uma mesa de negociação permanente, que os companheiros são contrários, mais do que isso, uma mesa aliada ao patrão para resolver um problema que é do patrão dentro dessa universidade. Aí eu pergunto, qual é o grau de dependência nisso, ou de independência? Temos que cobrar porque a responsabilidade é do gestor. Vamos continuar cobrando porque a responsabilidade é da presidenta, é do governador, é do prefeito e é do reitor. Não cabe a nós arrumar os problemas das soluções para essa gestão, se não cabe aos trabalhadores a cota parte necessária para a gente participar do processo de decisão. Na hora de decidir as políticas da UF, aquele conselho é 70% e os trabalhadores aqui só têm 15%. Então não podem jogar nas costas dos trabalhadores a responsabilidade de buscar soluções. E é por isso que a gente resiste a esse processo e é por isso que a gente mantém a nossa autonomia e feita na prática. É tranquilo para a Chapa 1 fazer a avaliação tanto do governo quanto da questão da reitoria, do nosso gestor? Né? Porque nós estamos pensando na categoria. Nós estamos, e convido a todos que tiverem a nossa carta do programa, está evidentemente aqui na nossa carta, falando que nós somos contra e enfrentamos diariamente qualquer ataque contra os trabalhadores e as trabalhadoras. E esse é a nossa função. Essa é o nosso princípio da Chapa 1, a Chapa Unidade. Então, nós, a partir desse princípio de defender a categoria, nós fazemos essa análise política. Tudo aquilo que é contra a categoria, nós também somos contra, porque nós somos junto com a categoria. Tem tempo ainda. Tem tempo? Você me interrompeu? E também a gente vem e faz também na nossa carta de apresentação um pequeno balanço sobre a última greve. E também nós não tiramos o corpo fora de também avaliar negativamente o governo. Está aqui, né, diante do retrocesso, de algumas demandas que tem feito na questão do governo Dilma. Né? Então, nós temos essa posição marcada de defender a categoria. E nós não abrimos mão. Nós estamos aqui para defender os trabalhadores e as trabalhadoras dessa universidade. E nós temos na nossa carta também a questão da FAEP e das fundações. Em nenhum momento nós omitimos, porque nós entendemos que esses trabalhadores também fazem parte do corpo dessa universidade e devem ser tratados com dignidade. Conclua. Então é isso. Muito obrigada. Já avisa que você não me interrompeu. Então, obrigado, um minuto, obrigado. É que eu tenho, pelo regulamento, eu tenho que avisar em 1 minuto. Havia um combinado até os 3 minutos. Deixei para 1 minuto justamente para não atrapalhar no tempo. Dessa forma, a gente encerra o segundo bloco e já começaremos o terceiro bloco. Nesse intervalo, eu aproveito para solicitar a comissão eleitoral para que distribua e recolha o formulário para as perguntas elaboradas pelo plenário. Eu quero lembrar que as perguntas que serão lidas, elas serão respondidas pelas 2 chapas, ok? Portanto, serão 2 chapas.
vamos dar um intervalo para que a comissão eleitoral possa distribuir os formulários. Portanto, lembre-se, a mesma pergunta será formulada para as duas chapas. Pessoal, fique bem claro, hein? Cada um fez a análise, nós vamos estar dando questionário aí. Cada um analisa a pergunta, escreve aqui pela aí e vai ser sorteado essas 5 perguntas. São só 5 perguntas, vai ser sorteado. Não é que todo mundo escrever aqui que as perguntas vão ser lidas aqui não. Certinho? Quer esclarecimento? Vou dar um intervalo de 10 minutos. Eu não sou dessa vez, eu vou falar. Intervalo de 10 minutos para a formulação das perguntas.